precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Colocar como ministro do Ambiente uma figura como o Ricardo Salles, né, já sabendo que ele já veio em São Paulo, né, quando ocupou cargos na área, né, e, na verdade, os discursos dele, ele foi candidato pelo Partido Novo, nem isso, lá em São Paulo, né, os discursos dele, na verdade, você não pode reclamar de falta de coerência. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Ele, na verdade, não está lá para, eventualmente, ter uma política ambiental. Está lá para uma política de defesa dos interesses daqueles que, infelizmente, são os que mais ameaçam, né, o patrimônio da sociedade brasileira, que é esse patrimônio de recursos, né, que a gente tem para garantir a vida. Quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão motosserra. Então, na verdade, uma política de regressão, né? A pressão dele de aproveitar a conjuntura de respeito do Covid, né, para poder passar a boiada, né, quer dizer, desmontar a legislação e tantas que foram construídos aí desde os anos 70, 80, né, que foi, de certa forma, construindo uma política ambiental para o país. Né? Você pode quase que dizer que seria uma política de Estado e não uma política de governo, né, que fazia com que o país tivesse um certo respeito, né, internacionalmente. Você nem pode dizer que era uma coisa específica dos governos que antecederam esse período de ruptura política, né? Independentemente de uma crítica política e até mesmo ideológica que você faça ao governo, né? É observar o absoluto despreparo, a falta de compreensão, né, do que seja o Brasil, né? Quer dizer, da complexidade da sociedade brasileira, além dos fantasmas que eles têm, que, na verdade, falar que querem acabar com o comunismo no Brasil, quer dizer, são coisas assim que eu fico complexo, né? De onde é que os caras tiraram isso? Né? Mas, enfim, além dessas alucinações, né, que eles têm, né, na verdade, um desconhecimento efetivo do que esse país, né, para ter políticas. Né? Você está vendo, por exemplo, com relação aí à Covid, né? Quer dizer, como as coisas, na verdade, até por uma certa naturalidade, por exemplo, o Brasil, eventualmente, né, pode estar dando um grande passo, efeito positivo na sociedade brasileira, né? Imagine, no tratamento da Covid. Tem uma atenção não só à maneira deliberada de regressão sociais, né? Coerentemente com o discurso, né? Um discurso o tempo todo de morte. Né? Você pega o cumprimento dos correligionários do campo que está no governo, é com arminhas, né? Cumprimentando criança com o dedinho fazendo arminhas para as crianças, né? E um para o outro. Como é que alguém que deveria estar defendendo a vida, né, tem como protagonismo uma defesa, aliás, um anti-MST, que era uma coisa explícita para eles também, né? Mas, enfim, então eu te diria que é um processo de regressão deliberado, né? E, ao mesmo tempo, um desconhecimento. Né? Tanto é que agora, com as pressões nacionais aí, das corporações,
é isso, com relação às importações de soja, de carne do Brasil, né? Colocaram, como eles como não têm política nenhuma, chamam os militares para tentar resolver os problemas, né? De repente, você imagina botar 4.000 militares na Amazônia para combater incêndio. A Amazônia são 60% do território brasileiro. 4.000 militares faz cosquinha no problema. Não tem como resolver. Independentemente de não ser uma especialidade dos militares combater incêndio, entendeu? Eles não têm expertise para isso, eles não têm conhecimento para isso, e não é missão deles, né? Quando você coloca 3 a 6.000 militares, isso em campos, né, em postos importantes do governo, para poder tocar o país, né? Você está tirando os militares das suas missões institucionais. Eu não sei o que ainda resta de oposição institucional ao parlamento, né? Não toma medida. O militar já está cuidando da integridade territorial do país, né? Essa é a sua missão constitucional. Do mundo, é uma cláusula pétrea. Todo país tem um território, né? E manter a integridade territorial é o que justifica que existam forças armadas. Não é isso? Por que ter forças armadas? Se os militares estão sendo desviados da sua função, né? Então está sendo fragilizada aquela função que seria específica. Então é desvio de função. Né? Então uma política deliberada de regressão, de desmonte, não é isso? E, na verdade, o que diz o Mourão, quando foi agora convocado? Né? Vai tentar abrir concurso para o ICMBio e para o IBAMA. Mas, vem cá, foram proibidos pelo Salles. Então, você fala isso tudo e mantém... Né? Aliás, você imagina se também tirarem o Salles. Qual é a política do governo? O Salles tem a política rigorosamente. O governo, especificamente, não só na área ambiental, né? É uma política de morte coerente. Né? Você está no conjunto, o cara que nega, né? Levar água limpa para índio, né? Quer dizer, o cara veta isso num projeto que eles tinham que aprovar, já estava aprovado pelo Congresso, né? Quer dizer, você vai ver o tempo todo é política de morte, né? Não só o armamento da população, quer dizer, é uma política o tempo todo, como diz o Mbembe, né? Que é um sul-africano, né? É necropolítica, né? Política de morte. Um sujeito que declara, como ele, o seu vice, né? Que é general, declara que a política externa do Brasil é configurada enquanto a defesa do hemisfério ocidental. Essa é a declaração do Mourão. Olha, isso é a definição por excelência da política externa norte-americana. Isso é princípio da política externa americana. Quando você nega que você não tem uma política externa própria, soberana, e isso afeta diretamente a área ambiental, né? Como eu estava dizendo, o Brasil tinha um desenho de política ambiental no mundo, né? De maneira soberana, vamos assim, mantendo o que de melhor, né? Os intelectuais, os diplomatas, né? Produziram ao longo dos, né? Enfim, desde que existe, mas sobretudo uma intelectualidade com uma certa capacidade de formação e de manter o Brasil no cenário internacional com própria, reconhecida como tal, né? Uma política sempre, entre aspas, vamos dizer, até moderada, né? Você poderia dizer de uma perspectiva revolucionária, mas que, na verdade, é uma política identificável no cenário mundial, né? Sempre de negociação, de estar aberto para discutir a Palestina, mas nunca deixou de discutir com Israel, entendeu? Quer dizer, enfim, embora sempre nunca negando o apoio aos palestinos, né? Mas fazendo isso sempre com uma certa elegância, uma política de soberania, uma política... É um país que abdica de ter política externa, abdica do país. O país foi ficando cada vez mais dependente do agro, que passou a ser tudo. O agro é tudo, né? Ou seja, nenhum país vai ser soberano, efetivamente, se não tem um mínimo de indústria. Em torno da indústria se garante o abastecimento, né, que vem da agricultura, que vem do campo, né, que garante uma conexão, né, com o parque industrial do país. Isso conecta território articulado de relação ao campo, por exemplo. Mas porque tem indústrias demandando matérias-primas e dando ao brasileiro. É isso? Na hora que você não tem indústria, você vai abastecer o quê? As indústrias do mundo. Estão na China, né, onde estão as grandes corporações americanas, alemãs, francesas. A gente viu agora na Covid.
A França apavorada porque não tinha equipamento respiradores, tinha que importar da China, porque as empresas chinesas, as empresas francesas estavam na China. Você já ouviu falar de desurbanização? A gente está falando o quê? De do rural, né? Isso a gente já ouviu falar, né? Êxodo rural urbano. Os Estados Unidos, em cidade, caiu a metade de população porque acabou a indústria do país, foi tudo para a China, né? E aí aquelas áreas ali acabaram elegendo em nome do discurso do desemprego, etc. Mas isso está gerando um tipo de situação que os países foram perdendo aquele núcleo industrial, e no Brasil também. Isso foi levando a quê? Um fortalecimento do agro, né? E o fortalecimento do agro, né, vai colocando o Brasil com o agronegócio é a coisa mais antiga que existe no Brasil, né? Por exemplo, em 1932, quando se estabeleceram as primeiras plantações de cana no Brasil, com os engenhos de açúcar, veja bem, a Europa, né, não tinha engenhos como aqueles que foram estabelecidos no Brasil. E engenho significa que você não leva matéria-prima. Matéria-prima de açúcar é cana. O Brasil não exportava cana, né? O Brasil dava um produto manufaturado em pleno século XVI, que era o açúcar, né? Ou seja, ali você tinha a mais moderna tecnologia que conhecia, que eram os engenhos. Com o latifúndio, é isso? Escravidão, monocultura de exportação. Se você tirasse século XVI, tecnologia de ponta, latifúndio, monocultura para exportação, isso é definição de agronegócio. Então, eles têm há 500 anos esse modelo que é moderno, que tem tecnologia de ponta e trabalho escravo, moderno e injustiça social, que faz com que a agricultura brasileira estabeleça uma concorrência desleal no mercado mundial, e depois vai querer concorrer com o camponês chinês, com o camponês francês, dizendo que a França barreiras alfandegárias, né, para a importação de produtos agrícolas brasileiros. Mas o cara é o rei da soja, que tem 200 mil hectares de soja, né, que é o Sublime Mage, né? Ele acha que ele está fazendo concorrência ao camponês francês. Aí do governo francês se não coloca alguma barreira alfandegária para proteger o camponês francês, que, aliás, é quem elege o governo francês também, não é isso? Como se o governo francês pudesse prescindir de olhar para o seu povo. O capitalismo é essencialmente antiecológico, porque ele separa o homem da terra para transformar tudo em mercadoria. Isso é uma coisa assim, que a gente tem que ter muito claro. E, a partir daí, a gente tem a clareza de que de um processo de reapropriação social da natureza. É isso que a humanidade hoje está discutindo das mais diferentes, que a natureza ficou a serviço do processo de acumulação. Isso, a natureza ficou uma coisa, uma mercadoria a ser usada para aumentar o processo de acumulação. Então, está diante que a humanidade hoje está a braços com o quê? Com o processo de reapropriação social da natureza. Ela seria o primeiro ato para isso, né? Da reapropriação social da natureza. Você reconectar a terra. Então, uma dimensão, eu diria, até filosófica, profunda, além de econômica e política, né? É preciso a gente recuperar a base. Né? A reforma agrária é uma questão central, né? Para a gente recuperar, para a gente não ter essa sucessão de pandemias que vão cada vez mais se suceder. Na verdade, eu desmonte todo o regramento, né, que estava consagrado na Constituição e posto em prática, né, com o fortalecimento, de alguma maneira, dos órgãos ambientais, que eu sempre insisto, já estavam sendo desmontados antes. Isso eu acho que é importante a gente não confundir as coisas, né? Parece que o Bolsonaro é uma espécie de bode na sala. Para sem tirar o bode, parece que vai melhorar tudo. Botar o bode na sala do Brasil. Não é isso? O Bolsonaro, os Damares, né? Guedes, esse pessoal bode na sala. Ele está apavorado, quer tirar o bode da sala, mas não quer mexer na sala. Entendeu? Na verdade, esse processo já estava em curso. Não queria passar a boiada, porque ele não queria nenhum tipo de limite. Isso tudo atrapalha. Um sujeito que é de origem judaica, como o ex-ministro da Educação, dizer que tem ódio de povos indígenas, ele devia lembrar que o Hitler diria do povo judeu. Entendeu? Se imagina, não eu dizer isso de povo indígena. Não tem nenhuma lei histórica que diz que índio tem que acabar. Vou tentar traduzir.
que diz que comunidade de fundo de pasto da Bahia tem que acabar. Não tem nenhuma lei histórica que diz isso. Se isso acabar, estou julgando o texto para o nosso tempo, para o nosso tempo atual, para mostrar a atualidade desse livro. Se isso acabar, que o capitalismo vai acabar com isso. E esses povos têm um profundo conhecimento do metabolismo do Cerrado, do metabolismo da Amazônia. Esses povos, aí você vê que há esse debate ambiental, né? Que eu acho até a palavra pobre ambiental, porque não dá conta da dimensão profunda da relação com a vida, né? Aliás, estou cada vez mais até evitando a palavra natureza, não usar mais a palavra vida, né? Me parece que a vida é que está fora da conversa. A palavra natureza remete a uma dimensão mais romântica, filosófica, meio difusa, né? A palavra vida, não. A palavra vida é a nossa sobrevivência, é a nossa existência, é o nosso corpo, é a violência, é a visão, né? A violação tem um sentido muito mais forte para as mulheres, né? A palavra violência, né? Enfim, eu acho que esses povos têm esses conhecimentos e, com isso, eles oferecem para a humanidade um profundo cuidado das quebradas, dos vales, das encostas. Ou seja, eles foram obrigados a tirar o máximo de proveito das condições metabólicas da vida. Então, eles têm um conhecimento. Se você não é um colonizador que quer desconhecer o conhecimento do outro, você vai entrar em diálogo. Quem vai fazer isso é a agroecologia. É a agroecologia, né, que vai fazer essa conexão com essas culturas. Então, a agroecologia não é só uma dimensão técnica. A agroecologia é como se fosse um braço técnico de um projeto político, filosófico, cultural, né? Mas ela é um braço que vai dialogar com esses conhecimentos. Isso significa dizer que temos que descolonizar e ver que não há vida sem conhecimento. E aí a gente vai ter que ler mais autores latino-americanos. Francisco Maturana e Humberto Varela, biólogos chilenos, um já falecido. Eles vão dizer vida sem conhecimento. A bactéria conhece, né? Como diria um indígena, né? O lagarto é meu dor. Por quê? Toda vez que o lagarto era mordido pela cobra, ele corria para o mato e ia tirar o sumo de uma árvore. Então, vários indígenas, eu estou contando uma história que me foi contada, ele também começou a pegar essa árvore, tirar o sumo, e toda vez que alguém era mordido de cobra, eles tomavam aquele sumo para usar remédio. E as pessoas se curavam. Mas para isso é preciso perceber que a defesa da vida não é só a defesa da vida humana, é a defesa da vida com comunidade. É isso? Isso é muito mais profundo. Isso implica, na verdade, que não se trata de dominação da natureza. É isso? Como a ciência ocidental foi construída enquanto um conhecimento da dominação. Ou seja, é preciso cuidar. Cuidar é uma coisa que, lamentavelmente, na sociedade patriarcal, ficou no colo das mulheres, né? Cuidar da vida, cuidar dos filhos, cuidar da prole. Isso tudo ficou na mão das mulheres. Mas isso não quer dizer que é um atributo das mulheres, né? Você pode dizer que as mulheres ficaram, até pelo machismo, incumbidas da garantia da reprodução da vida. Mas isso não é um atributo das mulheres. É preciso, nesse sentido, despatriarcalizar, para que a gente liberte efetivamente. Ter uma relação, né, que seja de cuidado da natureza. Então, tem uma ciência, porque quando eu falo de outro modo de produção, significa dizer que eu estou prisioneiro da produção. E quem transformou a produção no sentido econômico, produção é mais do que isso, mas quem transformou a produção no sentido econômico foi o capitalismo. Então, eu continuo pensando em modo de produção. O modo de produção é um conceito que é preciso da sociedade burguesa. Mas eu não sei se a sociedade feudal é um modo de produção feudal. Que não é a produção que está no centro da vida, embora toda a sociedade tenha que produzir, toda a merda tem que ser reproduzida. A pandemia é a expressão dessa colonização científico-tecnológica dominada e a serviço do capital, que ignorou outras epistemologias, outras formas de conhecimento, que não só cometeu suicídio, genocídio, ecocídio, mas também cometeu epistemicídio. Quer dizer, cometeu violência contra outras formas de conhecimento, que é o conhecimento do detalhe, que isso é típico do campesinato. Você tem, por exemplo, hoje, cerca de 12% a 14% do território brasileiro são as áreas de limites do Cerrado, com a Caatinga, com a Amazônia, no Pantanal,
com a mata de araucária no sul, enfim, essas áreas de contato do Cerrado, né? Que o Brasil, há 12 mil anos atrás, era grande dominado pelo Cerrado. A floresta amazônica estava algumas ilhas, algumas relíquias. Aí, quando muda o clima, né, a climática global, a Amazônia fica muito mais úmida, a floresta começa a avançar. A Mata Atlântica começa a avançar sobre o Cerrado. Então, tem muitas áreas de tensão do Cerrado com a Mata Atlântica, do Cerrado com a Amazônia. Essas áreas de Cerrado correspondem a 14% do território brasileiro. E essa área é uma mistura, né, de Caatinga, Cerrado com Mata Atlântica, Cerrado com a Amazônia, né? As áreas de tensão ecológica, isso tem um nome técnico em biologia chamado ecótonos. Quem tem conhecimento sobre essas áreas é que tem conhecimento de detalhe. É quilombola, é indígena, é camponês. Então, nesse sentido, a questão o conhecimento de ecologia deles é fundamental. Entendeu? Essas áreas vão ser hiperpreservadas. Mas essa região, né, é grande parte do arco do desmatamento. A área mais exposta é o sul da Amazônia. Essa área tinha um conhecimento riquíssimo desses povos. Então, eu defendo assim, como evidente, a importância, né, da gente ter um país. Por isso que eu falo que esse livro, Marx Tardio, é como, na verdade, a gente vai tirar proveito ainda dessas existências que resistem. Eu falo que é R-existência com X. É uma existência que resiste, que recusa ser reduzida ao outro.